Fala com o teu povo agora, Senhor. O teu povo quer te ouvir. Dá entendimento da maturidade. Fala o coração dos teus servos. Que cada um aqui seja impactado pela tua palavra. Que teu Espírito venha arder em cada coração. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa também a pastora Gislaine, que vai fazer a tradução em voz. Todo o mal, tudo que quiser nos atrapalhar, caia por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então deixa ali a sua criança, não fique preocupado com ela, tá? Ela está ali aprendendo a palavra de Deus de uma forma, né, que ela possa entender, que você agora possa receber tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Então Deus, ele vai falar contigo nesta noite, então você precisa estar atento. Nós vamos nos alimentar da palavra. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Eu sei que você conhece as parábolas. Alguns podem dizer, eu não conheço, mas nós vamos então estudá-la. Conhece essa palavra aqui? Parábolas. Parábolas. Parecem histórias, tá? Então, essa palavra significa histórias. Histórias. Então, Jesus, ele ensinava através das parábolas. Mas neste contexto aqui, nós vamos aceitar esse sinal para histórias, ok? Então, esteja atento, abra os seus olhos para que você possa compreender o que Deus tem a dizer. Então vamos lá, as parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. São muitas parábolas, não é? A parábola do semeador. Alguns prestavam atenção, outros não. Então vamos lá. Parábola do semeador. Você conhece essa parábola aqui? Conhece essa história ou não? Os ouvintes conhecem um pouco mais, né? Mas os surdos estão aprendendo. Então você precisa se lembrar. Lembra? Eu já preguei aqui algumas vezes que o semeador saiu a semear. Aí aquela semente caiu junto às pedras. Algumas caíram junto ao caminho, outras junto aos espinhos e outra em terra boa. Lembra? A parábola das 10 virgens. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre a parábola das 10 virgens. Vocês sabem, podem dizer, sei, conheço, pode dizer. A maioria não conhece a parábola das 10 virgens? Então você precisa conhecer. A parábola da dracma, da moeda, da dracma perdida. Não é? Então a mulher tinha 10 dracmas e ela achou as 9 mais uma, ela não encontrou e ela procurou por muitas horas até encontrar. Essa é outra parábola. A parábola, não é, da candeia ali que se coloca no velador, que coloca em cima ali da mesa para clarear. Não é assim? Então, por que Jesus falou por parábolas? Por que ele contava
histórias, por que ele falava por parábolas? Vocês acham que eram parábolas importantes ou eram parábolas sem sentidos, historinhas? O que você acha? Então, vamos prosseguir. Por que ele falava por parábolas? Então, nós vamos descobrir isso hoje. Calma. Continuando. A parábola das 10 virgens. Então, essa parábola, ela fala a respeito de quê? Vamos ver ali em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Você pode anotar a referência e depois você pode ler em casa, tá bom? Você vai descobrir mais detalhes. Então, ela diz que o noivo chegou, não é? Então, vamos ver. Jesus, ele é muito inteligente e ele ensinava através de parábolas. E ele sempre aproveitava a oportunidade para ministrar sobre o reino de Deus. Jesus Então Jesus, ele pregava através de parábolas para que as pessoas pudessem entender o objetivo que ele tinha com aquelas parábolas. Então vamos lá. Então Jesus estava ali diante de uma multidão e Jesus começou a pregar sobre o reino do céu. E as pessoas estavam ali ao redor e queriam muito saber sobre o reino do céu. E Jesus disse, no capítulo 23, versículo 1: Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças, 10 virgens, 10 moças, que pegaram as suas lamparinas, é isso aqui, ó, na foto, como na imagem, tá? Então, essas 10 moças pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Então, preste atenção. Essas 10 moças, elas conheciam o noivo. Eram 10 virgens, 10 moças que conheciam o noivo, porque elas saíram para se encontrar com o noivo. E então elas pegaram, cada uma pegou a sua lamparina e foi se encontrar com o noivo. Então, eram pessoas que conheciam aquele noivo. Azeite. Antigamente, como era feito esse óleo? Esse óleo, ele era extraído da azeitona. Era o óleo de azeite, né? Era o azeite. E esse óleo também era utilizado, né, para curar feridas. Então, assim, o azeite ele era utilizado, tinha várias utilidades, tá? E uma delas era para
se acender ali uma lamparina. Ok? Então você precisava encher a lamparina até o topo. Não poderia ser um pouquinho só de azeite. Tinha que acender, tinha que encher aquela lamparina até o talo, vamos dizer assim, para que você conseguisse acender. Antigamente não havia, né? Energia elétrica, lâmpada e tudo, então era assim que eles faziam. Então vamos continuar a história. 5 moças sem juízo e 5 ajuizadas, ou seja, 5 moças que tinham juízo. Então em Mateus, no capítulo 23, do versículo 2 a 5, você pode ler. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Então você imagina, essas 5 moças, elas até pegaram a lamparina, mas elas não pegaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Então vamos ver, né, o que está dizendo aqui a palavra. Deixa eu fazer um resumo aqui para vocês. A palavra diz que havia ali 10 moças, que a metade eram ajuizadas e a metade era sem juízo. E essas 10 moças, essas 10 virgens, estavam aguardando o noivo, ou seja, elas conheciam o noivo. Elas se prepararam, mas 5 delas só encheram uma vez a sua lamparina e foram. Não levaram reserva, óleo reserva. E as 5 ajuizadas se prepararam também, mas além da sua lamparina cheia, ainda levaram o óleo de reserva. Por exemplo, se eu vou viajar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho antes que preparar minha roupa, coloco ali, né, as roupas que eu vou utilizar, as minhas coisas de higiene pessoal, não é? Os utensílios de higiene, produtos de higiene pessoal, as coisas que eu vou utilizar, não é? E se eu vou viajar, eu preciso levar o meu celular. Mas, além do meu celular, eu preciso levar um carregador, não é? Porque a hora que a bateria acabar, eu preciso do carregador para poder, vamos dizer assim, renovar a minha bateria, não é assim? Hoje em dia é assim que a gente faz. Pensa bem. Se a gente não levar um carregador, se você arruma ali a sua mala, arruma as suas roupas, pega ali o seu remédio que você toma e tudo, mas você leva o seu celular e esquece a sua bateria. Imagina, como nós, né? Arrumamos nossas coisas e viajamos para o Rio de Janeiro. Ali no Rio nós alugamos um carro e do centro do Rio até Arraial do Cabo são mais ou menos 3 horas.
E o Waze foi nos dando a localização, qual rua que deveríamos entrar, qual BR deveríamos seguir, não é? E hoje, quando você precisa, por exemplo, de uma lanterna, você não corre na sua casa e pega uma lanterna, você já utiliza o celular, que no seu próprio celular tem lanterna, não é? Então, você pode utilizar o aplicativo, né? Então, Gislaine estava ali sendo minha copiloto, não é? Olhando ali no mapa como é que a gente chegaria lá no local que a gente estava indo, Ilha do Japonês. Só que quando nós chegamos, o celular acabou, a bateria do celular acabou. E aí? Como é que nós vamos voltar? Nós não sabemos andar, né, no Rio de Janeiro, mas, glória a Deus, eu tinha a bateria. Desculpa, eu tinha o carregador. Não é? O carregador não é importante? Não só o celular. O celular é importante, mas você precisa do carregador. Porque é o carregador que vai abastecer o celular e o celular vai me mostrar o caminho para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Não é assim que a gente utiliza hoje? Aí você pega ali o Waze ou outro aplicativo, segue o caminho e chega onde você quer, né? Ou volta onde você precisa voltar. Então você precisa de um acessório para te ajudar, não é? A chegar onde você quer. E a palavra diz que 5 daquelas moças, as sem juízo, até levaram a lamparina cheia de óleo, até levaram, mas não levaram óleo reserva. E 5 moças levaram também as lamparinas cheias de óleo, mas com um diferencial. Elas levaram óleo reserva. Nós já conhecemos aqui a cidade de Belo Horizonte, não é? Mas quando você chega num outro lugar, no Rio de Janeiro, num outro lugar, você precisa de um mapa ou precisa de um aplicativo para você se locomover, não é assim? Então a palavra diz, voltando aqui à palavra, que essas noivas elas iriam para um lugar que elas, né, precisariam de iluminação, precisaria de uma direção para poder chegar nesse lugar e se encontrar com o noivo. Então as ajuizadas, elas tinham o óleo reserva, mas as sem juízo não tinham. E a palavra diz que o noivo demorou a chegar. O noivo está chegando. Ele está quase chegando. Ele não chegou ainda, mas ele está a caminho. Ele está vindo. Ele já está vindo. Em Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7. À meia-noite se ouviu este grito: alguém gritando: o noivo está chegando. Gente, o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Gente, quem que é essa pessoa? Não é Jesus. Essa pessoa que está gritando não é Jesus. Não fala quem é, fala que uma pessoa começou a gritar. Não é Jesus. Uma pessoa que viu, que percebeu que o noivo estava chegando. Alguém que estava atento e começou a avisar essas moças: olha, acorda aí, gente, o noivo está chegando, eu vi ele, eu sei que ele está chegando. Então essas 10 moças, essas
o noivo já estava a caminho, estava quase chegando. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Agora elas teriam que sair, ir para a escuridão, ir para o escuro. Então elas precisariam de iluminação. Então havia uma pessoa que estava gritando. Nós podemos fazer uma comparação. Os pastores, aqueles que pregam o Evangelho, eles são esses que gritam, são os atalaias, que gritam e falam: gente, Jesus está voltando, Jesus já está vindo, acordem, não fiquem aí perdendo tempo. Sábado vai ter culto para surdos, venham aprender a palavra de Deus, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E você fica pegado ali, né, às redes sociais, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, e fica ali preso naquele mundo virtual, né, muitas vezes perdendo tempo. Então a palavra diz que havia ali 5 moças sem juízo, ou seja, 5 pessoas que não estavam percebendo a gravidade do que estava acontecendo, que o noivo já estava vindo. Aí as 10 se levantaram, acordaram e agora teriam que acender novamente a lamparina. Só que o que aconteceu? Tinha um problema. Como o noivo havia demorado, as lamparinas, né, estavam cheias, agora já não estavam tão cheias assim. Elas estavam, mas o óleo já havia se acabado, né? Então olha só o que aconteceu. Me deu um pouco de óleo. Mateus capítulo 23, 8 e 9. Aí as moças sem juízos disseram às outras: dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E agora, se a lamparina apagar, como é que elas iam localizar o caminho? Vocês acham que elas iam conseguir? Quem poderia, né, ajudá-las? Elas precisavam de luz, precisavam daquele óleo para poder manter as suas lamparinas acesas, porque elas teriam que percorrer o caminho para encontrar com o noivo. E agora? Elas estavam com um problemão. E o que as ajuizadas disseram? De jeito nenhum. Por favor, me dê um pouco do seu óleo. Sinto muito, de jeito nenhum. Imagina, se aquela ajuizada desse do óleo dela, ela ficaria sem óleo. Aí o problema ia passar para ela. Então ela disse: de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. E aí as ajuizadas falam: infelizmente, esse óleo aqui nós reservamos para este momento, então por favor, vá comprar o seu óleo, porque nós não podemos dividir com vocês. Agora imagine, era meia-noite. Será que havia loja ou mercado, alguma coisa aberta essa hora? Meia-noite? Eu imagino que elas saíram correndo de casa em casa, né? Batendo ali na porta das pessoas pedindo óleo. E aquelas ajuizadas que tinham óleo reserva, elas conseguiram
estavam com um problemão, porque elas não tinham da onde tirar esse óleo. Quando você vai viajar, você está fazendo sua mala, você tem que fazer ali um checklist, né? Olha, eu vou precisar disso, 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 disso e disso, para que não corra o risco de você esquecer alguma coisa, né? Agora você imagina, nessa situação aqui, essas 5 sem juízo vieram com óleo e agora o óleo acabou. Elas precisam reabastecer as lamparinas para conseguirem chegar aonde o noivo estava. E agora elas não tinham mais óleo. E as ajuizadas disseram: infelizmente, não podemos dividir com vocês o nosso óleo. Se eu dividir aqui esse carregador, eu consigo? Metade dele eu dou para alguém, metade fica comigo. Você acha que eu vou conseguir carregar o meu celular? Não vou conseguir. Vai estragar o carregador. Então a palavra diz que nós precisamos ter o óleo, estarmos cheios com o óleo do Espírito. Não adianta nós queremos um óleo de outra pessoa, a unção de outra pessoa. Não, cada um precisa buscar a unção para si mesmo. E nós precisamos estar cheios. Não é um óleozinho, não. Nós temos que estar cheios para podermos pegar fogo, para estarmos, sermos avivados por Jesus. Precisamos ter relacionamento com Jesus. O Mateus, ele trabalha ali na Localiza. Ele conhece, né? Ele tem muitas informações e tal. Então, assim, eu estava em dúvida se eu alugava carro ou não. O que eu fiz? Eu chamei o Mateus na videochamada e falei: ô Mateus, me explica aqui como é que é essa questão do aluguel de carro e tal. E como o Mateus já tinha mais experiência que eu, ele foi me explicando: ó, é assim, é assado, você tem que, né, tem ali um seguro, tem isso, tem aquilo. Ele foi me explicando, porque ele tinha mais conhecimento que eu. E eu entendi. Então, quando você tem dúvida, quando você precisa de um esclarecimento, você vai até o seu amigo, não é assim? E pede a ele um conselho, pede a ele uma direção. E nós também devemos ser assim com Jesus. Quando você precisa de um conselho, você precisa de uma opinião, você vai até Jesus e fala: Senhor, eu estou com esse problema. Por favor, me mostra uma saída, me dá uma direção, me mostra o que fazer. E ele te ajuda, ele é o seu melhor amigo. Então nós, cada um de nós, temos que buscar esse relacionamento com Jesus, buscar essa unção, porque não adianta nós queremos uma unção de uma outra pessoa. Isso não existe. Cada um procura a sua própria unção, vamos dizer assim, né? Eu estava no Rio de Janeiro e estávamos ali na ponte Rio-Niterói e não sabíamos o que tinha acontecido. A ponte estava bem lenta, então chegou ali um guarda, né, e ele explicou e falou que havia um acidente mais à frente e tal, não é? Ou então pelo Waze também você pode ver, né? Ó, esse trecho aqui está mais congestionado. Por quê? Porque pode ter um acidente, né? Então a gente precisa de alguém para te dar um conselho, para te avisar sobre alguma coisa. E é isso que a palavra está dizendo, né? Que esse homem, ele gritou e ele avisou que o noivo estaria chegando. O noivo está a caminho. Porque muitas pessoas acham que quando Jesus estiver quase voltando, aí sim eu me arrependo dos meus pecados, aí sim eu me ajoelho nos seus pés e peço perdão. Mas não adianta, irmão, será muito rápido. Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, vai ser como um
Muitas vezes, né? Você acha que, não, um segundinho antes de Jesus voltar, eu peço perdão e eu serei salvo. Isso não vai acontecer, irmãos. Porque é muito rápido, você precisa se arrepender agora, pedir perdão a Deus, mudar a sua vida, voltar para os caminhos do Senhor agora, que é o tempo oportuno. Continuando. As moças sem juízo saíram para comprar o óleo, tá? Então elas saíram desesperadas e foram comprar óleo. Então Mateus 23:10. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Então, o que aconteceu? O noivo chegou, ele abriu as portas, chamou as 5 noivas que estavam ali, prontas e preparadas para o casamento. E quando elas entraram ali na sua casa, ele fechou a porta, aliás, ele trancou a porta. Né? Então essas 5 moças ajuizadas estavam muito felizes, era o dia do casamento, o dia das bodas, havia ali uma festa, havia tudo preparado, sendo que as outras 5 ainda estavam correndo, procurando óleo. Você imagina, irmãos? Estavam desesperadas, batendo de porta em porta, procurando quem poderia passar para ela. Um pouco de óleo. As 5 sem juízo ficaram desesperadas. Imagina. Aí, de alguma forma, a palavra não diz como, elas conseguiram óleo e elas chegam ali na casa do noivo. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. Por favor, Senhor, abra a porta, nos deixa entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês, o noivo ele não foi condescendente, o noivo não ficou com dó daquelas mulheres, daquelas moças, o noivo não teve pena, não, ele foi firme, ele falou: eu afirmo a você, e isso é verdade. Imagina, olha aqui. Eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. Desculpa, não conheço vocês. Não tenho intimidade com vocês. Infelizmente, não vai ser possível. Elas ficaram desesperadas. Porque ficaram do lado de fora. Perderam a oportunidade, perderam o casamento, perderam a oportunidade de conhecer mais o noivo. O noivo já havia se casado, já havia tido a festa, o casamento já havia acontecido e elas haviam perdido o momento. E elas estavam ali desesperadas. Você conhece o jogador famoso, Neymar? Neymar.
Conhece ou não? Famoso, né? Você conhece, pastor Paulo? O Neymar? Não fique em dúvida não, pode levantar a mão. Você conhece ou não conhece o Neymar? Você já foi na casa dele? Ele já te recebeu lá? Já foi lá na casa dele? Nunca? Você nunca foi na casa do Neymar? Você conhece a família dele? Conhece? A irmã, o pai, a mãe, os filhos dele? Você conhece? Ele já convidou vocês para alguma festa na casa dele? Aniversário dele, ou de alguém na casa dele? Ele já convidou vocês? Vocês já foram na casa do Neymar? Já participaram de alguma festa lá? Conhecem como é a casa dele? Vocês só têm a informação. Vocês não têm a amizade do Neymar. Vocês não são amigos do Neymar. Ou seja, a palavra diz que aquelas 5 moças ajuizadas, elas eram amigas do noivo. Elas entraram para o casamento. E as sem juízo eram dele, elas não conheciam o noivo. Elas ouviram falar, elas tinham informação a respeito do noivo, mas elas não tinham intimidade com o noivo. Então a gente tem que pensar nisso. Nós precisamos saber, nós precisamos pensar sobre isso. Jesus realmente é meu amigo? Eu tenho relacionamento com ele? Ou só já ouvi falar dele? Eu tenho muitas informações sobre ele, mas eu não tenho relacionamento com ele. É a mesma coisa do Neymar. Você já ouviu falar do Neymar, você já viu muitas notícias, você tem informação sobre ele, mas você não é amigo ou amiga, do Neymar. Você não é íntimo do Neymar. Agora, essas 5 sem juízos estavam ali batendo na porta do noivo, desesperadas, mas infelizmente o noivo disse: eu não conheço vocês. Lembra que eu disse para vocês que quando eu precisei de um conselho, eu procurei o meu amigo, não foi? Eu procurei o Mateus. Eu falei: Mateus, eu tenho dúvida, eu devo, ou não alugar o carro? Como que é alugar o carro? Eu nunca tinha alugado o carro. Então, quando você tem algum problema, alguma dúvida, você procura o seu amigo. E nós precisamos ser assim com Jesus. Nós temos que procurar Jesus. Ele é o nosso amigo, amém? Então agora eu vou te explicar. Preste atenção. Olha para cá. Não converse agora, que é importante. Jesus falou por parábolas às multidões. Então haviam ali, seguindo Jesus, a multidão. Então ele pregava em parábolas, mas explicou o seu significado àqueles que buscavam se aprofundar nas coisas de Deus. Então havia ali uma grande multidão que sempre cercava Jesus. Então Jesus ensinava, mas não ficava perdendo tempo. Ele ensinava, ele explicava, não é? Mas aqueles que tinham interesse, aqueles que queriam saber o significado das parábolas, eles perguntavam: mestre, o que significa? Jesus tinha toda boa vontade de explicar.
Jesus, ele é muito inteligente, viu? O povo estava ali, né? O povo se reunia para ver Jesus falar e comentaram: nossa, o mestre é muito sábio, o mestre ensina com muita propriedade, o mestre fala cada coisa que a gente tem hora que nem entende, né? Nossa, ele está falando ali, né, que alguém tinha 100 ovelhas e dessas 100 uma foi perdida e que aquele pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás dessa ovelha. Boazinha a historinha, né? Mas eu acho que ele conta muita história, eu acho que ele podia ser mais objetivo, direto ao foco. Talvez as pessoas comentavam assim a respeito de Jesus. Mas a palavra diz que aqueles que tinham sede, que tinham fome, aqueles que queriam conhecer um pouco mais, Jesus explicava os detalhes. Ele explicava: olha, essa ovelha perdida é você que estava perdido, e eu fui atrás de você, eu fui lá te buscar, eu fui lá te pegar. Como também a moeda, a dracma perdida. Você sabe o que aquela dracma perdida significa? Aquela mulher, ela tinha 10 moedas e ela, quando ela foi contar, ela só achou 9 e tinha uma que estava faltando. Então aquela mulher, ela foi, procurou, varreu a casa, tirou todas as coisas de lugar para poder encontrar aquela dracma, não é? Então isso eram histórias, parábolas que Jesus contava à multidão. Lembra que o pastor Lau pregou aqui sobre a dracma perdida? Lembra que o Valquir estava procurando o quê? Uma moeda que estava perdida. Mas o porquê? O que significa essa moeda perdida, gente? Jesus estava no lugar e cobraram dele impostos. Então Jesus manda Pedro ir até o mar, pescar um peixe e abrir a boca do peixe, e ali ele encontraria o dinheiro necessário para pagar o imposto. Isso aí é uma outra história. Agora o que eu estou falando é da dracma perdida, ou seja, essa mulher ela tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perdeu uma, e ela estava atrás daquela uma que ela havia perdido. Lembra? O pastor Lau pregou aqui? Quanto que valia uma dracma? Um centavo? Você imagina? Então, vamos continuar. Então, havia a parábola das 99, né? Da ovelha perdida, uma dracma perdida, não é? Jesus ele usava essas histórias para contextualizar os ensinos do reino de Deus. Jesus ele estava dizendo que uma dracma, ou seja, uma pessoa é importante para Deus, que Deus ele não deixa a pessoa sem um conhecimento, que Deus vem atrás, que Deus procura, que Deus traz aquela pessoa, não é? Muitas vezes acontece
Jesus pregava por parábolas ao povo, à multidão, mas que ele trazia o significado das histórias para os mais íntimos, para aqueles que buscavam intimidade com ele. Então vamos lá, a história de Marta e Maria. Marta e Maria, Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Essa aqui é a Marta e essa aqui é a Maria, tá? Então as duas eram irmãs, elas também eram irmãs de Lázaro, e Jesus e os seus discípulos estavam ali na casa de Marta e Maria. E Jesus estava ali pregando, estava ministrando, explicando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Enquanto isso, Marta estava arrumando a casa, limpando, fazendo comida, preparando as coisas, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo um pouco mais. Só que Marta chega até Jesus e fala: Senhor, não te importas que minha irmã não me ajude? Ela está aí bem folgada, Senhor, enquanto eu estou aqui totalmente atarefada, cheia de coisa para fazer, e minha irmã está aí, ó, só ouvindo você, ensinando. Ah, essa folgada, minha irmã é uma folgada. Mas Jesus fala: não, Marta, não se preocupe, Maria escolheu a melhor parte. Jesus não estava dizendo que arrumar a casa, fazer a comida, que não era importante. Não, Jesus não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que Maria estava buscando relacionamento, Maria estava buscando conhecimento de Deus, e que isso é mais importante do que outras coisas que se tem para fazer. Então essa última imagem aqui é uma imagem importante. Jesus, ele é o seu melhor amigo, ele quer relacionamento com você. Muitas vezes você acha: o pastor Raine, a pastora Gislane, a pastora Alexandra, o pastor Lau, eles pregam e ficam ensinando as histórias de Jesus. Mas, irmãos, nós estamos ensinando os ensinamentos de Jesus para que você compreenda com clareza, amém? Sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Então Jesus, ele quer intimidade, ele quer amizade com você, amém? Você entendeu claramente? Então, as parábolas, vocês não conhecem todas as parábolas, mas os ouvintes sim. Os ouvintes, eles conhecem mais. Então nós precisamos falar um pouco mais sobre isso, né? Tem várias parábolas, a do semeador, tem, né, essa que eu contei para vocês hoje das 10 virgens. São muitos ensinos que Jesus ensinava através das parábolas, amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esta tarde maravilhosa, esta noite, pela tua palavra que foi pregada aqui, por cada ensinamento ministrado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Oh Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nós somos devedores, Pai, porque muitas vezes damos mais importância às redes sociais, parecendo aquelas moças sem juízo. Nós temos um comportamento semelhante. Tem misericórdia, nós queremos ser como aquelas moças ajuizadas que valorizaram o espiritual em detrimento do material. Oh Senhor, não nos deixe perder a vez, não nos deixe perder o momento, querendo que a nossa vida, que o nosso Espírito esteja cheio do óleo, o óleo do teu Espírito seja derramado sobre a nossa vida.
perdoa os nossos pecados, Pai, nós nos arrependemos, nos salve, Senhor, nos liberte, em nome